Imagine um milionário acostumado com o luxo e o poder, que de repente cruza o caminho de uma mulher sem teto. O que você pensaria? Que ele simplesmente daria uma esmola e seguiria sua vida de ostentação, certo? Pois é, a maioria pensaria assim. Mas a verdade é que nem tudo é o que parece. Marcos Oliveira, um dos empresários mais bem-sucedidos do país, fez algo que ninguém esperava. Ele não apenas ajudou Júlia, uma mulher de rua, como se comprometeu de uma maneira que ninguém poderia imaginar. E anos depois, aqueles que duvidaram, ficaram boquiabertos com o resultado. Quer saber como essa história inesperada virou o destino de todos de cabeça para baixo? Continue lendo, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Marcos Oliveira, um empresário bilionário, tinha tudo o que muitos considerariam o auge do sucesso. Seus negócios prosperavam, sua conta bancária crescia exponencialmente, e ele possuía mansões em várias partes do mundo. No entanto, por trás de toda essa riqueza, ele sentia um vazio profundo. Afinal, de que adianta acumular dinheiro quando se perde o contato com o que realmente importa? Essa solidão, embora invisível aos olhos de quem o via de fora, corroía sua alma. Muitos querem ser bilionários, mas poucos entendem o peso que isso pode carregar. No final, o sucesso sem propósito é como estar preso em uma gaiola dourada, confortável por fora, mas solitário por dentro. Ainda que a sua vida parecesse um mar de oportunidades, a falta de verdadeiras conexões humanas tornava tudo menos vibrante. Ele podia comprar tudo, mas a paz interior, essa não vinha em um pacote luxuoso. Quantas vezes ele se perguntou: e como cheguei até aqui e por que não estou satisfeito? Marcos observava seus amigos, colegas bilionários, muitos deles também presos em seus próprios mundos de extravagância, onde a felicidade parecia sempre fora de alcance. Ao longo dos anos, ele percebeu que a verdadeira sabedoria não estava na acumulação de bens, mas na busca por algo maior, algo que preenchesse aquele vazio existencial. Certo dia, enquanto dirigia pelas ruas da cidade, Marcos percebeu algo curioso. Ele havia conquistado tanto, mas se via cada vez mais desconectado das pessoas ao seu redor. O que importava todo aquele luxo se ele não tinha alguém com quem compartilhar? O dinheiro havia-lhe dado conforto, mas a sabedoria de vida, aquela que nos ensina a valorizar as pequenas coisas, parecia escapar de suas mãos. E foi nesse momento de reflexão que a vida decidiu lhe dar uma lição. Uma lição que viria de um lugar improvável, de uma mulher de rua, Júlia. Mas isso é o que veremos a seguir. Em uma noite fria e chuvosa, Marcos, preso em seus pensamentos, parou o carro em um semáforo. Foi quando ele a viu. Júlia, uma mulher sem teto, estava sentada na calçada, enrolada em trapos para se proteger do frio. Havia algo nela que chamou a atenção de Marcos de uma forma inexplicável. Talvez fosse o contraste entre o luxo de sua vida e a dureza da realidade que ela vivia. Ou talvez fosse algo mais profundo, uma conexão invisível, quase espiritual, que fez com que ele não conseguisse tirar os olhos daquela figura frágil, mais determinada. Em segundos, a vida de Marcos mudaria para sempre. A maioria das pessoas teria desviado o olhar, ignorado a mulher como mais um problema social. Mas Marcos, apesar de todo o seu sucesso material, foi tomado por uma sensação de empatia. Ele sabia que o destino de alguém não deveria ser julgado apenas por sua aparência ou circunstâncias atuais. Ele, que sempre havia se cercado de cifras e resultados, sentiu naquele momento uma necessidade genuína de agir. Talvez fosse o vazio da solidão que o motivou, talvez a sabedoria acumulada ao longo dos anos, ou simplesmente a consciência de que, por trás de cada rosto, há uma história que vale a pena ser contada. Júlia, por sua vez, notou o olhar dele, mas estava acostumada a ser ignorada ou olhada com desprezo. Ela não esperava nada diferente de Marcos, apenas mais um homem rico e distante. No entanto, algo naquele encontro parecia diferente. Não era apenas caridade, era uma conexão humana. E embora Júlia estivesse acostumada à desconfiança, naquele breve momento, seus olhares se cruzaram e algo indescritível foi sentido por ambos. Mas isso era apenas o começo de uma jornada que transformaria a vida de ambos para sempre. No dia seguinte, ainda impactado pelo encontro da noite anterior, Marcos decidiu agir. Ele não sabia exatamente porquê, mas sentiu que precisava fazer algo por Júlia. Então, dirigiu-se ao mesmo lugar onde a tinha visto. Ela estava lá, como esperado, tentando se proteger do vento gelado da manhã. Sem pensar muito, ele comprou um lanche quente. Com um gesto simples, ofereceu a comida para Júlia.
Ela olhou desconfiada, acostumada com as promessas vazias e atos de caridade que vinham com interesses ocultos. Mas o gesto de Marcos era sincero, e mesmo com hesitação, ela aceitou. Essa primeira interação marcou o início de uma série de encontros. Marcos, sentindo uma responsabilidade que ele mesmo não conseguia explicar, voltava ao mesmo lugar diariamente, trazendo comida e tentando conversar. Júlia, por outro lado, permanecia fechada, respondendo com poucas palavras e mantendo uma distância emocional. Afinal, o mundo já lhe havia mostrado que confiar nas pessoas podia ser perigoso. Ainda assim, algo dentro dela começava a mudar. A bondade de Marcos era constante e sem cobranças. Ele não parecia querer nada em troca, apenas estar ali. Com o passar dos dias, Júlia começou a baixar suas defesas, lentamente, mas de forma perceptível. Embora ainda desconfiasse, os atos repetidos de bondade de Marcos mostravam que ele não era como os outros. A conexão entre os dois se aprofundava, mesmo sem muitas palavras. Marcos percebia que, mais do que comida ou ajuda material, Júlia precisava de algo que o dinheiro não podia comprar: confiança. E foi nesse ritmo de encontros diários que a vida de ambos começava a entrelaçar de maneiras que nem eles poderiam prever. Em um dos dias que Marcos foi encontrar Júlia, algo parecia errado. Ela estava mais fraca do que de costume, com uma palidez que chamava a atenção e uma tosse incessante que a fazia tremer. Ele sabia que algo estava muito errado. Sem pensar duas vezes, ele decidiu que precisava fazer mais do que apenas oferecer comida. Colocou Júlia em seu carro e a levou diretamente ao hospital. Apesar de sua relutância inicial, Júlia estava tão debilitada que não pôde resistir. Durante o caminho, a tensão no ar era palpável, e Marcos se perguntava como algo tão simples como ajudar alguém podia se transformar em algo tão profundo. No hospital, os médicos rapidamente começaram os exames, e foi quando uma notícia inesperada surgiu. Júlia não estava apenas doente, ela estava grávida. A revelação caiu como um raio, pegando todos de surpresa, inclusive Júlia, que ainda tentava processar a informação. A gravidez, combinada com a saúde frágil de Júlia, criava uma situação delicada. Marcos, por outro lado, sentiu uma responsabilidade ainda maior. Ele já havia se comprometido em ajudar Júlia, mas agora havia uma vida mais envolvida, uma vida inocente que dependeria do que viesse a acontecer a seguir. Júlia, em meio à confusão emocional e física, sentiu-se vulnerável como nunca antes. Por tanto tempo, ela havia carregado o peso de sua própria sobrevivência, e agora se via diante de um futuro incerto, não apenas para si, mas também para o bebê que crescia dentro dela. Enquanto ela tentava processar tudo, Marcos continuava ao seu lado, mostrando que, apesar de todos os desafios que viriam, ele não a deixaria sozinha. A crise de saúde trouxe uma virada inesperada, mas também um novo senso de propósito para ambos. E isso era apenas o começo de uma jornada ainda mais desafiadora. Após a revelação da gravidez, Marcos sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele, que sempre viveu para os negócios e para o acúmulo de bens, agora se via diante de uma responsabilidade que nenhuma riqueza poderia simplificar. A notícia rapidamente se espalhou, e logo os tabloides sensacionalistas estavam pintando uma narrativa de escândalo envolvendo o bilionário e a mulher sem teto. A mídia, sempre pronta para distorcer a verdade, fazia perguntas incômodas e insinuava que Marcos havia se envolvido em algo inapropriado. Contudo, ao invés de se afastar, ele decidiu enfrentar o escrutínio público de cabeça erguida. Afinal, quando se está comprometido com algo maior, o julgamento dos outros torna-se secundário. Marcos sabia que ajudar Júlia e o bebê significava mais do que simplesmente fornecer recursos financeiros. Ele precisava estar presente emocionalmente, algo com o qual não estava acostumado. Em um gesto que surpreendeu até a si mesmo, ele começou a planejar uma forma de garantir que Júlia e o bebê tivessem tudo o que precisavam, independentemente da opinião da sociedade. Talvez muitos pensassem que ele estava se rebaixando, que uma bilionária não deveria se envolver ou com alguém como Júlia. Mas o que eles não sabiam é que, nesse processo, Marcos estava aprendendo uma lição de sabedoria que todo o seu dinheiro nunca lhe ensinou: o valor da empatia e do verdadeiro comprometimento. Enquanto Júlia lutava para se recuperar e aceitar sua nova realidade, Marcos se tornava seu porto seguro. Havia uma pressão externa para que ele reconsiderasse seu envolvimento, para que seguisse em frente e deixasse Júlia e o bebê para trás. Mas, como alguém que sempre seguiu seus próprios instintos nos negócios, ele sabia que agora não seria diferente.
Ele estava determinado a desafiar todas as expectativas e demonstrar que o verdadeiro poder de uma bilionária não estava apenas no que ele possuía, mas no que ele podia fazer pelos outros. A jornada de ambos, já tão turbulenta, agora estava prestes a ganhar um novo e inesperado capítulo. Meses se passaram desde a crise de saúde e o momento tão esperado finalmente chegou. Júlia deu à luz Pedro, um bebê prematuro, mas incrivelmente forte. O nascimento, embora cheio de desafios, trouxe uma nova energia para todos. Marcos, que nunca havia imaginado que se veria em uma situação como aquela, segurou o pequeno Pedro em seus braços, sentindo um misto de responsabilidade e esperança. A princípio, ele estava inseguro quanto ao seu papel, mas logo percebeu que o amor que sentia pelo recém-nascido era genuíno. Aquela criança era agora o elo que ligava suas vidas de maneira definitiva. Os primeiros dias não foram fáceis. Pedro, por ser prematuro, precisou de cuidados intensivos, e Júlia ainda estava se recuperando de sua própria fragilidade. Mesmo assim, havia uma determinação nos olhos de ambos. Eles sabiam que a estrada seria longa e cheia de desafios, mas cada pequeno progresso de Pedro enchia seus corações de uma alegria indescritível. Marcos, acostumado a resolver problemas complexos no mundo dos negócios, agora se via resolvendo questões muito mais íntimas e humanas. Trocar fraldas, segurar o bebê nos braços e passar noites em claro eram, para ele, novas formas de aprender sobre a vida. Enquanto o mundo continuava a observar de longe, especulando e criticando, Marcos e Júlia focavam no que realmente importava por Pedro e seu bem-estar. As manchetes sensacionalistas não podiam abalar a nova família, que se fortalecia a cada dia. A sabedoria que ambos adquiriram nessa fase era algo que dinheiro nenhum podia comprar. Eles estavam aprendendo, passo a passo, que o verdadeiro valor de suas vidas não estava nas posses ou no status, mas no amor e na superação das adversidades que enfrentavam juntos. E esse era apenas o início de uma nova jornada, com muito mais por vir. Com o passar dos anos, Pedro não apenas cresceu saudável, mas começou a demonstrar uma inteligência fora do comum desde muito jovem. Aos 5 anos, enquanto outras crianças mal dominavam o básico da matemática, Pedro já resolvia equações complexas que deixavam até os adultos perplexos. Marcos, sempre atento às habilidades de seu filho, procurou especialistas para entender o potencial de Pedro. Rapidamente, os rumores sobre o prodígio matemático começaram a se espalhar. O menino que nasceu em circunstâncias tão desafiadoras, agora brilhava como uma estrela em ascensão. Aos 8 anos, Pedro já frequentava competições de matemática e robótica, superando crianças mais velhas e até mesmo jovens adultos. Seus dons eram inegáveis, e tanto Marcos quanto Júlia se viam diante de um novo desafio, o criar um ambiente em que Pedro pudesse desenvolver todo o seu potencial sem perder sua infância. Para Marcos, essa era uma nova forma de aplicar sua sabedoria acumulada ao longo dos anos. Ele sabia que, embora o talento de Pedro fosse uma dádiva, a maneira como ele seria guiado durante essa fase crítica seria determinante para o futuro. Afinal, a sabedoria não está apenas em descobrir talentos, mas em cultivá-los de forma equilibrada. O sucesso de Pedro também trouxe novas oportunidades e desafios. Grandes universidades e instituições queriam conhecer o garoto que parecia ter uma mente brilhante. Marcos, acostumado a lidar com as pressões do mundo corporativo, sabia que esse tipo de atenção poderia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Ele decidiu, junto com Júlia, que Pedro teria uma educação focada não apenas no desenvolvimento intelectual, mas também no emocional e social. Eles estavam determinados a dar ao filho as ferramentas para navegar pelo mundo de forma equilibrada, sem perder a humildade que sempre cultivaram juntos como família. Com o crescimento de Pedro e o reconhecimento de suas habilidades, a família começou a atrair ainda mais atenção da mídia. Programas de televisão, revistas e redes sociais se interessaram pela história do prodígio que superou as adversidades ao lado de sua família improvável. Para muitos, era inacreditável que o filho de uma mulher sem teto e um milionário pudesse se destacar de forma tão grandiosa. A pressão para que Pedro continuasse a se destacar aumentava a cada dia, e a família começou a sentir o peso do escrutínio público. No entanto, juntos, eles aprenderam a lidar com a exposição, protegendo Pedro dos holofotes quando necessário. Marcos, já acostumado a enfrentar o julgamento alheio, agora enfrentava um desafio muito mais pessoal, no garantir que Pedro não fosse consumido pela fama. Ele sabia que o sucesso vinha com armadilhas sutis. Apesar de toda a atenção, ele insistia que Pedro continuasse a ter uma vida normal,
frequentando escolas comuns e convivendo com crianças de sua idade. Júlia, por sua vez, também exercia um papel fundamental ao manter a humildade no centro da educação de Pedro. Ambos queriam que ele entendesse que, apesar de todo o talento, o verdadeiro valor de uma pessoa estava em sua capacidade de aprender, de respeitar e de crescer com as lições da vida. A pressão externa só serviu para fortalecer ainda mais os laços da família. Juntos, eles decidiram não ceder às expectativas da sociedade, mas sim, seguir o caminho que julgavam correto. Pedro, ainda jovem, mostrava uma maturidade impressionante, compreendendo que seu sucesso não dependia de agradar aos outros, mas de seu próprio esforço e dedicação. A família, agora mais unida do que nunca, se preparava para os novos desafios que o futuro reservava, sabendo que, independentemente das pressões externas, a sabedoria adquirida os guiaria pelas adversidades. Com o passar dos anos, a jornada da família de Marcos, Júlia e Pedro se transformou em uma verdadeira prova de resiliência. As adversidades que enfrentaram, desde os dias em que Júlia vivia nas ruas até o nascimento prematuro de Pedro e o escrutínio da mídia, esmoldaram cada um deles de maneiras que jamais poderiam ter imaginado. A sabedoria que Marcos havia adquirido ao longo de sua carreira como bilionário agora encontrava um novo significado em sua vida pessoal. Ele aprendeu que, no final, o sucesso verdadeiro é definido não pelo que se acumula, mas pelas batalhas que se superam e pelas conexões que se fortalecem no caminho. O vínculo entre Marcos e Júlia se tornou inquebrável. Eles enfrentaram julgamentos cruéis da sociedade e os desafios imensos de criar um filho prodígio, mas juntos, transformaram cada obstáculo em uma oportunidade de crescimento. O que antes parecia ser uma relação improvável entre um bilionário e uma mulher de rua, revelou-se um dos maiores exemplos de superação e transformação pessoal. Ambos aprenderam que o amor e o compromisso superam qualquer riqueza material e que a verdadeira felicidade não reside nas coisas externas, mas na força interna que cada um carrega. Pedro, por sua vez, cresceu entendendo que a vida é uma contínua superação de barreiras e que sua trajetória, embora marcada pelo brilho de sua inteligência, também seria desafiada por expectativas e pressões. Mas, com o apoio de sua família, ele estava preparado para enfrentar o que viesse. Juntos, os três se tornaram um exemplo de resiliência, mostrando ao mundo que, independentemente do passado ou das circunstâncias, é possível superar a adversidade e encontrar propósito, amor e sabedoria no processo. Mas essa história, embora rica em lições, ainda aguarda mais a ser defendado, pois a vida tem um jeito de sempre nos surpreender. Agora, depois de conhecer toda essa história de superação, o que você acha que precisa fazer para transformar sua própria vida? Será que, assim como Marcos, você também pode encontrar novas formas de superar suas adversidades e criar um futuro inesperado? Pense bem no que está te segurando. Quais são as barreiras que você precisa enfrentar? Se Marcos e Júlia, com toda a diferença de realidades, conseguiram não apenas sobreviver, mas prosperar em meio a tantos desafios, o que te impede de fazer o mesmo? A vida te dá oportunidades de aprendizado todos os dias, cabe a você decidir o que vai fazer com elas. E agora, é o momento de agir. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha continuar aprendendo como aplicar essa sabedoria na sua vida.